Deus. Mais uma vez, a graça e a paz a todos. Eu pedi aos irmãos para abrir suas Bíblias em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, bem ali no finalzinho do Antigo Testamento. Penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 12, versículo 1. Portanto, os irmãos estão abrindo, né? Eu tanto essa parte de presidir o irmão André, o diácono André, ele ia presidir, mas ele teve levar a minha no hospital. Ela estava vomitando assim, e aí ele acabou por levar ela assim, para aí de oração assim, eu ia conseguir estar hoje. Vamos aproveitar agora para perceber o que Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, vamos a Ti em especial pela vida da minha, Senhor. Pedimos, Senhor, que restaure a saúde dela, Senhor. Nós não sabemos exatamente o que é, Senhor, mas Senhor, Tu sabes, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu dê saúde perfeita a ela, Senhor. Senhor, que nós cremos que pode curá-la instantaneamente, Senhor. Em nome de Jesus. Sem precisar, Senhor, de nenhum tratamento, de nenhuma intervenção médica, Senhor. Mas, se for da tua vontade, Senhor, usa a vida dos médicos, Senhor, dá precisão, Senhor, no diagnóstico, no tratamento, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, teu auxílio, Pai, para a restauração da saúde das pessoas. Pedimos também que tu fortaleça a fé, Senhor, no coração do André, da Carol, Senhor, não fiquem, Senhor, ansiosos, temerosos, Senhor, mas, Senhor, que eles descansem em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Me peço, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui, Senhor, que nos guarde, nos livre, Senhor, sobre o mal, Senhor, nos livre sobre as distrações, Senhor, que nossos corações sejam abertos para a Tua palavra, Pai, e fechados para todo engano, em nome de Jesus. Amém. Zacarias 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: texto da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu, que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Amém. Podem se sentar. Então, aqui Deus, ele fala, é muito tremendo, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que funda, que estende os céus e funda a terra. E é interessante, e que forma o espírito do homem dentro dele. Muitos se perguntam assim, qual a origem da alma, do espírito do homem, da parte imaterial do homem? Qual é a origem? Aí alguns, por exemplo, não de origem, mas o nome dele parece Origens. Origens, ele é considerado por alguns, né, o pai da igreja, né, mas por outros, inclusive por mim, como herege, como o pai da igreja. Mas, por exemplo, Origens é um dos precursores, né, das doutrinas, por exemplo, do purgatório, do universalismo, né, e várias outras. Ou seja, no final de contas, todo mundo universal, inclusive o próprio Satanás e tal. E eles tem todas essas sementinhas aí, né, do universalismo. Purgatório é a mesma coisa. Quem lança, né, as primeiras bases, né, do purgatório, só morre. O crente poderia viver de qualquer jeito, né, porque uma vez batizado, morreu, não importa como é que estava vivendo, né, se estava fazendo. Não é o inferno, é o purgatório. É purgar lá o tempo, né, se purificar, para depois poder entrar no céu. Ou seja, o texto lá de Hebreus, né, sem santificação ninguém verá o Senhor, acaba ficando essa
essa, entre aspas, né, santificação para depois da morte, coisa santifica, né? Mas isso aí, onde está lá em Origens, o início dessa doutrina. Só que Origens também tinha uma outra doutrina, que é a de que as almas, né, ou o espírito do homem, ele já existiria no céu e que, vamos dizer, é só aguardando para quando houvesse a concepção, Deus pegava, esse espírito já estava pronto e enviava para a terra. Essa é a doutrina de Origens, né, era o entendimento que ele tinha sobre essa parte material que já existia antes, né, da concepção dos céus, eles enviariam. Só que o que está escrito? Que Deus ele forma o espírito do homem dentro dele. Deus ele forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, quando é que nós somos formados por corpo, alma e espírito? Quando é que corpo, alma e espírito, ou seja, o ser humano completo passa a existir? Na concepção. Na concepção é onde o ser humano completo passa a existir. E aqui, meus irmãos, nós já temos também um checkmate para a doutrina espírita da reencarnação. Porque não vem um espírito, né, lá de uma outra vida que estava em outro local, lá esperando, né, para novamente entrar no novo corpo. Então, cada ser humano que é formado, que vai iniciar, né, a sua vida, né, na concepção, é nesse momento, na concepção, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Amém. Então, ali, na concepção, não apenas a parte material, a parte física, né, para o corpo do homem inicia, como também espiritualmente também se dá início à vida do homem ali, na concepção. Em todos os aspectos, o homem, corpo, alma e espírito é formado no momento da concepção. Que Deus ele forma o espírito do homem dentro dele, não é antes de é no momento. Ou seja, até o momento da concepção, até antes, ainda não existe. Qualquer um de nós, não existia nenhuma das nossas partes existindo, seja corpo, seja alma, seja espírito, não existiam antes da concepção. No momento da concepção, Deus ele nos forma de maneira completa. Glória A gente tem tratado nas últimas 3 quintas-feiras sobre a doutrina, a seita do espiritismo, várias das heresias que são afirmadas no espiritismo progressista. A gente já, na primeira quinta-feira, 3 semanas atrás, introduzi então todo o contexto histórico, né, e o problema de maneira mais ampla. Depois, há 2 quintas-feiras atrás, eu abordei os aspectos das doutrinas, né, de Deus, ou seja, o que o Espiritismo afirma sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo, né, sobre tudo isso e como né, o Espiritismo ele nega todas as verdades bíblicas a respeito de quem é Deus, sobre a natureza de Cristo, né, tanto a natureza divina quanto a natureza humana de Cristo. Especialmente no Brasil, não que o Espiritismo seja uniforme, tá, em todos os locais do país, não existe uniformidade, mas no Brasil é muito comum entre os espíritas a crença que Jesus tinha um corpo fluídico, ou seja, não era um corpo humano normal, tá? Tipo assim, não era um humano assim, 100%, tinha um corpo fluídico. Quando, por exemplo, o Senhor ressuscitou, não era o corpo dele. Então, eu lembro que eu estava uma vez conversando com uma colega minha de trabalho, que era espírita, muitos anos, né? E aí, quando eu falei da ressurreição de Cristo, eu disse: não, mas isso aí os discípulos estavam vendo só, eles só acharam, tipo assim, né, para eles Jesus era o corpo de Jesus, mas não era o corpo de Jesus. Sim. E daí não era o corpo de Jesus.
Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui em Lucas, aí vocês vão usar em Lucas. Ela não usou esse termo, sabe, né? Um corpo fluídico. Né? Ela usou o termo espírito mesmo. Era só o espírito de Jesus que estava ali aparecendo para eles. Mas, Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 36. Diz assim, falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Pensa, olha que interessante, os discípulos de fato, eles pensaram, é bem o inverso, né? Não é que eles pensaram que estavam vendo, né, Jesus ali fisicamente, corpo dele, não. O primeiro pensamento que veio ao coração dos discípulos é que era um espírito. Você está vendo o espírito? E aí, Jesus é quem os contradiz, é quem mostra, né, a verdade dos pensamentos dele. Né? Ó, que bagunça, né? Estavam viajando mesmo, né? Seus pensamentos. Né? 38, e ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobe? Olha a pergunta de Jesus: por que sobem tais pensamentos dos vossos corações? Sim, Jesus questionou por que esse tipo de pensamento está na mente de vocês. Por que sobem tais pensamentos dos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram de parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. Quando eu leio esse texto aqui, ela já estava assim, irada, né? Perdeu completamente o argumento, foi 100% refutada, né, pela Escritura, né, pelo nosso Senhor Jesus. Sabe? Então, assim, ó, se alguém algum dia ia tentar negar a ressurreição de Cristo, que é uma doutrina essencial para nós, ela não é somente uma doutrina importante. Sim, ela é importantíssima, mas ela é mais que importante, ela é essencial. Simplesmente, se a doutrina da ressurreição cai, todos nós caímos juntos. A nossa fé, ela simplesmente ela passa a ser uma fé vã, uma fé sem sentido, se a ressurreição de Cristo não acontecer. E é por isso que nós precisamos crer e defender essa doutrina, né, batalhar pela fé. Porque aquele que não crê na ressurreição de Cristo não é uma pessoa salva, não é justificado dos pecados. Porque Jesus ele ressuscitou para a nossa justificação. E aí, então, se Jesus não tivesse ressuscitado, então na verdade, nós não somos justificados, nós ainda estamos, ou ainda estaríamos, né, em nossos pecados. Tudo que nós falamos de salvação não é nada disso, na verdade, existir. Mas, graças a Deus, que nosso Senhor Jesus ressuscitou. E mesmo os discípulos sendo os primeiros, né, a ficarem ali duvidosos, né, mas depois, todos eles, a não ser João, né, e nossos outros todos morreram defendendo essa verdade. Viram o Senhor ressuscitado, porque andaram com ele 40 dias. Não foi só um momento, foi uma aparição, não. Eles andaram com Cristo 40 dias. E morreu também João. Não é que João não morreu porque, né, se escondeu. Inclusive, a gente vê, quando eu peguei o Apocalipse aqui, né, João está lá no exílio, na ilha de Patmos. Ele só não foi executado, mas perseguido e preso, né, por sua fé, ele foi. Jamais negou, até desse, foi a providência de Deus. Eu já vi no próprio Evangelho de João, o Senhor dizendo, já dando a entender, que João ia ter uma longura de dias, pelo menos. E eu creio que ele foi providência
inicial, né, o Senhor deixar esse discípulo, que era um discípulo amado, o mais próximo, vivo até o final, até mesmo para usá-lo, para completar o dom. Porque ele é aquele que escreve nos últimos 5 livros da Bíblia: o Evangelho de João, as 3 cartas, primeiro, segundo e terceiro João, e Apocalipse. Então, esses 5 livros são os últimos livros da Bíblia a serem escritos. Agora, por esse servo, esse apóstolo, né, foi o último a morrer, porque a pessoa morreu, né, por causa da frase. Mas, continuando aqui, então, abordei essas doutrinas, né, importantíssimas, né, a Trindade, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, entre outras doutrinas, algumas semanas atrás. Na quinta-feira passada, eu abordei especialmente a questão dos milagres, como o Espiritismo nega os milagres de Cristo, traz uma visão naturalista a respeito do milagre. Nega a realidade, chama alguns de parábolas, entre outras coisas, e também abordei a questão da consulta aos mortos, da invocação aos mortos. Mas, no ano passado, abordei, né, essa parte da doutrina. E hoje, então, nós vamos finalizar com a parte da doutrina da reencarnação, mostrando como isso é completamente antibíblico, contrário às escrituras, e também como, por causa da doutrina da reencarnação, acaba se negando a doutrina da expiação e da graça de Deus. Não tem como ter as duas, ou entre a reencarnação, ou entre que Jesus morreu pelos nossos pecados, e somos salvos pela graça de Deus. Então, as duas doutrinas são completamente opostas uma à outra. Não tem como crer nas duas ao mesmo tempo, né, sem ser uma pessoa completamente incoerente e contradizente. Então, assim, a doutrina da reencarnação não é algo que surge, né, com o espiritismo kardecista. Essa doutrina da reencarnação é algo muito antigo. Ela começa, na verdade, lá no hinduísmo. Então, o hinduísmo é a base doutrinária da reencarnação. O que o Allan Kardec faz há uns 200 anos atrás, ou menos, na verdade, é só beber da fonte do hinduísmo e dar uma reformulada na doutrina. Mas ela é basicamente quase que a mesma coisa do que sempre foi crido pelos hindus. Qual que é a gente pode colocar assim como uma diferença daquilo que o Allan Kardec afirmava sobre a reencarnação do que os hindus, ou até os budistas também. O budismo também tem a sua origem no hinduísmo, né? É uma reação, né, contra o hinduísmo, né, o budismo. Então, ou seja, acaba que muitas doutrinas que existem no hinduísmo também vão existir no budismo. Tem as suas diferenças, mas tem muita coisa igual. A questão da reencarnação é uma delas. O budismo, o hinduísmo, ambas têm reencarnação. Só que a diferença é que o hinduísmo e o budismo, a reencarnação dessas duas religiões falsas, é o seguinte: aquele que reencarna ele não necessariamente está sempre progredindo, ele pode regredir. Então, tanto você poderia reencarnar melhor em uma outra vida, como também poderia reencarnar pior, inclusive reencarnando tipo assim, em animais, né, em rato, em cachorro, em gato, né, qualquer bicho, uma barata, sei lá, né? Então, tipo, por isso que, por exemplo, o budista, né, ele não quer pisar no formiguinho, né, então, porque vai que seja, né, a reencarnação, tipo, né, então ele tem todo o cuidado, seja, né, uma loucura, mas é isso, né, diz que poderia, né, reencarnar tanto, né, para seres inferiores, como, né, digamos assim, evoluindo, né, se tornando cada vez mais superior, né, a cada reencarnação. Já no caso do Allan Kardec, ele entendia que a reencarnação só vai sempre sendo aperfeiçoada, vai sempre, digamos assim, evoluindo e não regredindo. Por mais que poderia levar, sim, né, o karma, né, a karma também, a karma doutrina que tem origem lá no hinduísmo, vai fazer parte do budismo. O
budismo também, no caso, mantém essa parte, né, da heresia, né, que os hindus já viram. E o Allan Kardec, né, também codifica o Espiritismo, ele vai trazer a ideia do karma também. E aí é interessante porque na questão do karma, eles tentam usar a Bíblia, né, para falar sobre o karma. Vamos abrir comigo nos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quando fala assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará, aí eu tenho, né, alguns vão tentar pegar essa passagem e querer jogar, né, ou isolar só a partezinha dela, né? Aquela letra semeadura e tal, né? Mas querer jogar isso na ideia de karma. Só que não, querer jogar isso para a ideia de karma é completamente descabido. Qual é o ponto? Deus não se deixa crescer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O homem, ou seja, estando na sua vida, ou caso ele venha morrer, o que acontece após a morte? Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, ou o homem vai receber as consequências dos seus atos, daquilo que ele semeou, já em vida, ou seja, né, eu fiz aqui mesmo eu já vou muitas vezes escolher algo daquilo que eu plantei, mas caso eu não colha, pelo menos não colha tudo, eu vou ter que prestar contas diante de Deus. De quantas vidas? De uma só, porque é só, como diz aqui o texto muito claramente, como ao homem está ordenado, como aos homens está ordenado morrer uma vez. Hebreus 9, 27. 9, 27. Isso. Como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, não existe reencarnação. Justamente porque o texto diz que aos homens está ordenado a morrer uma vez. Ou seja, não existe, eu não vou ter 2, 3 vidas, 4 vidas, aquilo que eu semeei aqui, caso, né, eu não colha aqui, vai ficar nessa colheita para colher lá numa outra vida futura, e assim por diante, né, sucessivamente, infinitamente, sei lá. Não. As consequências dos nossos atos, ou aqui, ou para a eternidade. Nós vamos ter que prestar conta sempre que nós fizemos no nosso corpo, bem ou mal, diante do tribunal de Cristo. Quem vai prestar contas? Eu, Maicon, vou prestar contas. Não é o Maicon, que também o Pedro Álvares Cabral, que também é o Júlio César lá, né? 3 pessoas diferentes, mas que é a mesma alma. Até que nem existe essa questão de prestação de contas diante de Deus, né, no juízo final e tal, nem existe esse tipo de doutrina no Espiritismo. Ou seja, né, seria até, nem os espíritas tentam encaixar essas doutrinas, né, no juízo de Deus como reencarnação. Então, é completamente descabido. Ou nós temos um juízo eterno, ou então alguém que não é um cristão. Então, a cristão vai crer em reencarnação. Não tem como crer em duas coisas. Mas, continuando aqui. Para a doutrina espírita, o objetivo da reencarnação é o quê? A expiação. O
aprimoramento progressivo da humanidade. E esse progresso ocorre pela reencarnação, que pode estar uns como expiação e outros como missão. Viu? Olha que interessante, né? O que acontece? Expiação ou purificação é aquela ideia justamente do karma ser purificado. E ele, então, ou seja, os meus pecados, os meus erros, quem é que é o responsável por purificar isso? No conceito espírita, é eu mesmo. É o homem pelo homem, é o homem por si mesmo. Cada um é responsável por si. E não se aceita no Espiritismo que a justiça de outro possa ser imputada a ti. Não. É tu quem vai te aperfeiçoar. Não é outro que te aperfeiçoa. Não é a justiça de outro que é imputada a ti. Agora, o que nós queremos? Qual é a verdade desse povo? É que não há um justo sequer. Não há homem que não peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como é que nós somos justificados? Então, como é que nós somos aperfeiçoados, purificados, santificados, justificados? É pelo sangue de Jesus. Então, Romanos, capítulo 3. Versículos 23 e 24, diz assim, Romanos 3, versículos 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós somos redimidos, nós somos salvos, nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. É a justiça dele que é imputada a nós. Uma coisa interessante, né? O que nós temos visto no nosso tempo, assim, comparando com outros tempos? Será que a condição moral da humanidade ela está progredindo ou ela está regredindo? O que tem aumentado? Tem aumentado a justiça na medida que o tempo está passando, né? A humanidade já está se tornando cada vez mais justa, ou é a iniquidade que tem se multiplicado? A gente olha assim, vamos lá, como é que funcionava o tráfico de drogas há 100 anos atrás, há 150 anos atrás? Como é que funcionava assim, esse controle, né, desse domínio, né, do tráfico assim, há 100, 150 anos atrás? Alguém sabe dizer? Pois é. Só aí a gente já tem, né? Olha o mal, né? Como é que é essa questão? Lógico, existia o álcool, né? Que já causava dano terrível, né? Que a escritura, né? Trata o álcool é algo que já traz dano para a humanidade desde Noé, pelo menos. Noé já é o primeiro, né? Que acaba se embebedando ali, e isso acaba atraindo maldição na sua família. Mas porque até uns 100 anos atrás, 150 anos atrás, o único problema que se tinha, né, algum tipo de droga era basicamente o álcool. E nós temos século XX, né, e XXI, uma explosão, uma epidemia, né, do uso de drogas, né, uma sociedade, né, cada vez mais, atolada desse tipo, né, de situação, com homens, né, perversos, né, que dominam, né, cidades, comunidades, estados inteiros. Nós temos no nosso país um estado, né? Rio de Janeiro, que é considerado um narco-estado. Países dominados no tráfico. Nós temos a Colômbia, né? Um país dominado no tráfico. Então, tem um presidente que defende lá na ONU, né, a descriminalização das drogas e da cocaína e tudo mais. Ou seja, olha que
como isso, sabe, uma impiedade, a impiedade ela está ganhando proporções assim, né, que na história não tinha acontecido ainda, nesse padrão. E como é que era a pornografia há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, 1000 anos atrás? Como é que era a pornografia? Como é que era esse vice-pornografia? Existia isso? Lógico, existia fornicação. Existia sim, né? Existia um certo tipo de pornografia, sim, tá? Por meio de pinturas, né? O estátua, às vezes, vamos ver se aquelas estátuas antigas, né? Você vê se esse pintura um estátua completamente uma mulher, né? Tal, pinturas da mesma forma, né? Ou seja, não é que não existia, existia pornografia, podemos dizer, há milênios. Mas agora, será que há séculos, ou há milênios atrás, ela é na proporção do que é hoje? Com a internet, sites, filmes, tudo mais, não tem nem como comparar. Não tem como comparar. Então, assim, veja como, sabe, você vai pegando, sabe, alguns tipos de pecados, assim, né? Como é que é a questão de mudança de sexo? Né? A questão de um homem lá e fazer do seu óleo, né? Querer fazer como se fosse uma mulher. Como é que é isso né? Também, há 50 anos atrás? Era algo possível? Havia, sabe, né, há 100, 150 anos atrás, né, homens tomando hormônio feminino, né, para ficar com uma aparência, né, ou mulheres tomando hormônio masculino para ficar com uma aparência masculina. Era uma coisa inconcebível que o homem pudesse, sabe, mexer, ele sabe, se opor tanto à natureza de Deus, ao padrão de Deus, ao ponto de fazer esse tipo de desenvolver, sabe, né, tecnologia e conhecimento para fazer uma coisa dessas. Para ver como a maldade e a impiedade do homem está avançando cada vez que o tempo vai passando. E se fosse, né, verdade que a encarnação após a encarnação e para indo, né, é só para melhora, só para aperfeiçoamento e tal. Era para ser o paraíso aqui, essa terra, né? Cada vez é sempre aperfeiçoando. A gente já está. Não é o que a gente quer, pelo contrário, porque nós vemos as Escrituras testificando sobre o fim dos tempos. Vamos comigo em 2 Timóteo. Aliás, antes de 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Com certeza, o Espiritismo, os escritos, né, que há ali por meio de pelo Espírito de fulano de tal, ou seja, os médicos, né, ali embaixo do Espírito, que recebem o Espírito, falam, escrevem, tudo mais. Toda doutrina escrita assim com outras doutrinas, né, outras seitas, outras religiões falsas, né, surgem dessa forma, mas, irmãos, claramente esse texto se aplica ao Espiritismo. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Todo espírito que se manifesta no Espiritismo é o espírito de engano. Porque o único espírito que poderia se manifestar, né, e que não é um espírito de engano, é o próprio Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, o único Espírito que pode operar em alguém, que vai produzir somente a verdade, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora, todo o Espírito, que se diz ser o Espírito de alguém que morreu, vai ser um Espírito enganador. E as doutrinas provenientes desse Espírito são doutrinas de
demônios. E aí diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui, por exemplo, Allan Kardec é um desses. Esses homens falou mentiras. Ele tinha a sua própria consciência cauterizada. E da mesma forma, outros. Mas, vamos continuar aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, versículo 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Uma coisa interessante, a Bíblia tem alguma vez, sequer pelo menos um versículo, um mandamento sobre amar a si mesmo. Alguém já leu alguma vez a Bíblia? Esse mandamento, amarás a ti mesmo. Alguém leu? Levante a mão se alguém leu. Você vai levantar, você vai ter que conversar. Pelo contrário, o que o texto diz, né? Que haverá homens amantes de si mesmos. E será que o texto está trazendo isso como algo bom ou como algo ruim? É algo ruim. Algo ruim. E é o primeiro da lista. Ainda precisa. O primeiro item da lista dos pecados dos últimos tempos, o primeiro item é porque haverá homens amantes de si mesmos. E aqui está uma das causas, meus irmãos, do porquê que a iniquidade nesses últimos tempos tem aumentado. Porque os homens têm colocado cada vez mais a si próprios no centro. Os homens são cada vez mais egoístas, cada vez mais amantes de si mesmos. E olha que interessante, né? A gente tem no século XX, não que não existisse, né, psicologia antes do século XX, já existia, mas onde há um boom, assim, né? Crescimento, desenvolvimento, progresso da psicologia é no século XX. E qual é uma das marcas principais assim, da psicologia? Foco. É a autoestima. Há um foco na autoestima. Ou seja, há um foco no amor próprio. Há uma ênfase em que a pessoa se ama. Tem uma autoestima elevada. A grande maioria dos psicólogos, tenente a vertente, tem a tese do outro, psicologia tem muita divergência, muita coisa, mas, via de regra, tirando alguma outra exceção, quem sabe, não sei se existe, pode ser que tenha, a grande maioria dos teóricos, o padrão da psicologia é focado na autoestima. É focado no amor próprio. E aí, vejam, o século da depressão, chamado assim, né, século XX, é conhecido como século da depressão, o século onde mais se tem esse tipo de. Mas aqui é justamente o século onde a psicologia se desenvolve e incute, né, na mentalidade da sociedade, né, essa coisa da autoestima, do amor próprio. Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando o homem ele vai e age de maneira contrária àquilo que o Senhor mandou, as consequências vêm. E aí o homem, na tentativa, né, de por si mesmo tentar se auto-realizar, se colocando no centro, né, querendo focar em se amar e tal, isso vai fazendo com que ele se isole, né, cada vez mais em si, e aí fica cada vez mais propenso à depressão. O que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho? É completamente oposto a isso. O Senhor Jesus diz para nós negarmos a nós mesmos. Só quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Renuncie-se a si mesmo. Então, a direção para onde deve estar o nosso esforço
não é o de se autoafirmar, não é o de amar a si mesmo, de ter uma autoestima elevada, não. É o de negar a si mesmo, é o de renunciar a si mesmo, é o de seguir a Cristo. E o nosso amor, o esforço em amar, deve estar direcionado para onde? Primeiramente para cima. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o foco era em direção a amar o próximo. Porque o amor por si já é algo que é, assim, é algo natural. Não é algo que a gente precisa se esforçar, eu preciso botar muita força para me amar. Não. O amor por si já é algo natural. O que eu preciso me esforçar é para amar o meu próximo. E quando eu faço isso, quando eu de fato amo, coloco o Senhor Deus em primeiro lugar, amo Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as minhas forças, e amo o meu próximo, de fato, como a mim mesmo, eu quero ver alguém que coloque isso em prática. Está ali em depressão, não. Mas o texto diz que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, indiferentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Então, essa aqui é a lista, né? Como é que é os tempos do fim. É só a gente parar e começar a olhar, a gente vai identificar todos esses pecados aqui nessa nossa sociedade atual. Mas continuando. O Espiritismo, então, por causa dessa ideia do cara, não disse, mas foi importado, né, lá do egoísmo, entende que o homem poderia, numa vida, né, no caso na vida atual, estar sofrendo consequências, estar colhendo algo que ele teria assim, feito de mal numa vida passada. E aí, alguns tentaram já usar o Jó como se fosse, como se desse margem à doutrina da reencarnação. Porque o Jó estava sofrendo, né? E aí, vamos abrir o texto do livro de Jó, antes de Salmos. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, eles tentam distorcer, a doutrina espírita tenta distorcer essa passagem aqui, como se esse nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, como se ele fosse reencarnar. Como se Jó estivesse falando da reencarnação, ele iria novamente, tipo assim, reencarnar, né, voltar ao ventre e tal. Sabe? E sabe qual é o que Jó está falando ali? O que Jó está falando ali? Duas coisas. Primeiro, nós viemos para essa terra sem nada. De fato, ele disse, nu.
no seio do ventre de minha mãe. Como diz o próprio texto lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu já vou voltar para Jó, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6. Diz assim, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Bom, o que Jó estava falando? Esse mesmo princípio que Paulo, ouvido do Espírito Santo, nos instrui em 1 Timóteo 6,7. O que é? Que nós entramos para esse mundo sem nada, e quando nós morremos, nós não vamos levar nada. É isso. Ou seja, nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Ou seja, qualquer bem, posse, dinheiro, riqueza, possamos ter adquirido nessa terra, nada disso vai ser levado uma vez que nós morremos. Fica tudo para trás. E disso que Jó está falando, porque ele recém o que aconteceu com ele. Ele era um homem muito rico, tinha muitas posses, tinha seus filhos, tudo que Deus deu para ele. E tudo foi levado. Todos os seus bens foram levados, os animais que tinha, gado, camelo, jumento, tudo foi levado, os filhos dele, todos morreram. Então, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, ele disse: olha só, no final de 21 disse: no seio do ventre de minha mãe, no Guarani, para lá, o Senhor deu e o Senhor deu. Ou seja, quando eu vim nesse mundo não tinha nada. Se eu morrer, eu vou morrer sem nada. Também, não vou levar nada. No seio da minha mãe, não vou nem para lá. Agora, no torneio para lá. Da onde que o homem foi formado? Ele foi formado do pó na terra. E para lá, o homem vai voltar. Então também tem esse sentido. Se o homem foi formado do pó na terra, para lá, ele volta para o pó. Agora dizer que Jó estava falando de reencarnação, forçar demais, é distorcer. É que nem Pedro fala, lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem. Então vejam, os escritos de Paulo, os indoutos inconstantes torciam. Só que Pedro diz assim, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então aquele que torce as escrituras, ou seja, que muda o sentido delas, para querer defender doutrina X, doutrina Y, doutrinas que não se encontram na Escritura, o que as pessoas que torcem as Escrituras estão fazendo? Estão fazendo isso para a sua própria perdição. Quando Pedro diz que, torciam as Escrituras de Paulo, e igualmente as outras Escrituras, ele tanto está considerando que Paulo escreveu ali a Escritura, Pedro, o apóstolo Pedro considerava as Escrituras de Paulo como Escritura. Ele fala as outras Escrituras, igualmente as outras Escrituras. Ou seja, que os textos dos quais estava falando antes também é Escritura. Mas quando ele fala outras Escrituras, o que isso significa? Que não era só as cartas de Paulo que eram torcidas por homens simples que estavam escrevendo, mas textos, por exemplo, como Jó, também eram torcidos. Qualquer texto da Escritura que for torcido, que for mudado o sentido do texto, a pessoa que faz isso, ela vai fazer isso na própria perdição. Então, sabe, um dos problemas
Quem sabe um dos problemas mais graves do Espiritismo é justamente tentar usar a Bíblia para que ele provasse as doutrinas. Porque é óbvio que a doutrina espírita não vai ser encontrada na Escritura. Só que eles vão tentar forçar as coisas. Um textinho ali, outro textinho ali, para se encaixar, para querer dizer, né, que olha, tem aqui a reencarnação da Bíblia. Quando não há sinal algum de reencarnação nas Escrituras. Pelo contrário. Reencarnação e Bíblia, duas coisas que não encaixam de modo algum. Outro ponto, né, onde às vezes se fala, né, sobre a gente se tenta usar, né, a situação ali para querer provar uma suposta, né, reencarnação, é o caso de Elias e João Batista. Então vamos abrir o texto de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 12 ao 15. Diz assim: ó, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele de Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ver, ouça. Então, quem olha assim, a primeira vez eu chegava lá no espírito, está vendo? João Batista, ele era o Elias, ou seja, né, Elias reencarnou em João Batista. Isso que os espíritos, né, tentam, né, esse fato. Só que, vamos lá, vamos olhar, né, os textos, ver se a escritura de fato, né, daria margem para que João Batista fosse uma reencarnação de Elias. Primeiro, vamos dizer, se fala de Elias que havia de vir, então quer dizer que tem uma profecia que fala que Elias viria. Onde é que está essa profecia? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Alguns de Mateus. Então, Malaquias 4, 5 ao 6 diz assim: ó, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele governará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, aqui nós temos uma profecia sobre a vinda de Elias. O Senhor enviar Elias. Malaquias escreveu quando? Ele foi um dos últimos livros do Antigo Testamento a ser escrito. Então, Malaquias foi escrito há mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Só que Elias viveu uns 800 anos antes de Cristo. Ou seja, quando Malaquias escreve, ele está escrevendo após o tempo de Elias, uns 400 anos na frente. Então pensa, Malaquias está escrevendo 400 anos depois, né, movido pelo Espírito Santo, escrevendo. Elias ia ser enviado. Por que Deus fala que ia enviar Elias? Primeiramente, meus irmãos, porque Elias não morreu. Vamos ver a história de Elias lá em 2 Reis. 2 Reis, por que 2 Reis não segunda? Que é segundo livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Reis é antes de Crônicas e depois de Samuel.
Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, falai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Só dizer que coisa interessante é que Deus já tinha revelado, né, para todos os profetas, né, que Elias ia ser arrebatado. Primeira vez. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, no caso Elias disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado em ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou do outro, e Elias subiu ao céu com redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis agora entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse, o Espírito do Senhor e lançasse algum dos montes, ou algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse: os enviaram. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse: eu não vos disse que não fostes? Até aqui. Então, os irmãos, o que nós temos aqui? Eliseu. Interessante, o pedido, antes de ele ser arrebatado, Elias disse: ó, cada um tinha um pedido dele. E aí Eliseu, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí, Elias disse: ó, se tu me vir quando eu estiver sendo arrebatado, quando eu subir, aí isso vai ser concedido, agora se não, não vai ser concedido. Mas Eliseu viu e foi concedido. Esse espírito, né, Eliseu pede, porção dobrada do teu espírito, né, era o espírito humano de Elias? Não faz nem sentido. O que? Elias morreu, e como é que o espírito humano poderia, né, estar dobrado? Pensa que coisa maluca, você não vai sentido. Não faz sentido algum. Então, quando Eliseu pede isso, né, pede que haja porção dobrada, teu Espírito sobre mim, é a forma como o Espírito Santo atuava na vida de Elias. Que ele estava querendo porção dobrada sobre ele. E isso é chamado, né, ali, por exemplo, os
profetas, é o que eles falam. Vendo, pois, os filhos dos profetas estavam defronte de Jericó, disseram aos Eliseu, Eliseu atravessando em seco, né? Na moto, com a capa de Eliseu. O que eles afirmaram? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas com isso está querendo dizer o quê? O espírito humano de Elias? Não. Da mesma forma, quando Eliseu pede, né, porção dobrada do teu espírito, do teu espírito, o espírito de Elias, mas não é o espírito humano, né, o espírito dele que animava o corpo de Elias. É o Espírito Santo, é a unção do Espírito que estava sobre Elias e que Eliseu recebeu. E essa mesma unção do Espírito, essa mesma porção do Espírito que foi dobrada sobre Eliseu, e não é do Espírito humano de Elias, mas do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, ela veio sobre João Batista. Vamos ver lá Lucas. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim: o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, da mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. E será, olha que interessante, meus irmãos, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, do que João Batista estava cheio desde o ventre de sua mãe? Do Espírito Santo. Agora veja, na sequência, versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, ou seja, adiante dele quem? Adiante de Deus, adiante do Senhor seu Deus, irá adiante dele no Espírito e poder de Elias. Ele veio adiante de quem? Ele não veio adiante de Jesus Cristo? Ele veio preparar o caminho para Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Ele é o Senhor, seu Rei. Aleluia. Irá adiante dele no Espírito e poder de Elias. Olha isso. Por que João Batista vai adiante do Senhor Jesus? É Deus que quer explicar. E vai adiante dele no Espírito e poder de Elias? Porque ele é alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E o Espírito Santo atuou. O Espírito Santo ele concede, né, a cada um uma graça diferente, um poder diferente, dons diferentes. Só que a atuação que o Espírito Santo concedeu, a forma como o Espírito Santo usou João Batista, foi de maneira semelhante como ele usou Elias. O caráter da pregação de João Batista era semelhante ao caráter da pregação de Elias. O profeta mais semelhante que nós temos com Elias era João Batista. Mas por quê? Por causa do Espírito Santo, que os ungiu de maneira semelhante. Então, irá diante dele o Espírito e poder de Elias. O Espírito qual? O Espírito Santo. O poder do Espírito Santo concedeu a ele, pelo qual ele já foi cheio desde o ventre da sua mãe. Então, irá diante dele o Espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Então aqui, meus irmãos, esse é o motivo por que Jesus identifica João Batista como um cumprimento da profecia lá de Malaquias. A gente leu no início, a gente leu em Mateus, voltando ao texto de Mateus. Mas, aliás, vamos voltar para Mateus, mas Mateus 17. Mateus 17.
Quem quer se ajoelhar agora até a palavra da transfiguração. Semana passada nós só lemos, né, a transfiguração, só aquele texto lá de Lucas. Hoje eu vou ler essa passagem aqui mais no Evangelho de uma vez. Mateus 17, versículo 1. Diz assim, ó, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me compraste, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. O que acontece? O que acontece no monte, meus irmãos, é que Deus envia Moisés e Elias para falar com Cristo. Lá em Lucas diz, né, que eles falavam sobre a partida de Cristo. Lá em Lucas também, né, já leu no semana passada, né, logo que diz assim, 2 homens, não diz 2 espíritos, 2 almas, né, 2 homens, diz que eles apareceram ambos com glória. E é interessante que Pedro aqui ele quer fazer uma tenda para Cristo, um homem de carne e osso, que poderia se utilizar de uma tenda, mas ele também quer fazer uma tenda, um tabernáculo, para Moisés e outro para Elias. Se fossem espíritos, se fosse só uma alma desencarnada, para que uma tenda? O que o espírito vai fazer na tenda? No tabernáculo? Não faz sentido algum. Então é óbvio que Moisés e Elias apareceram ali em carne e osso. Não era uma conversa com o espírito, uma alma, né? Pedro, o Elias e Moisés. E para começar, Elias não morreu. Né? Porque ainda alguns tentam, né, colocar que Moisés seria a alma de Moisés e o corpo de Elias. Sim, seria Elias, né, homem ali, subiu aos céus vivo. Ainda alguns tentam argumentar que Moisés, né, seria só a alma de Moisés. Não tem diferença alguma em como Moisés é representado e Elias. Pedro disse assim: favor, o Senhor deixa fazer 2 tendas aqui, uma para ti, uma para Elias, e Moisés agora é só a alma deles, aí o que a gente faz? Não há um fechamento assim. Então, tipo, Moisés e Elias é os 2, é o corpo dos 2 porque 2 homens. E é uma coisa interessante, porque eu nunca vi algum espírito defendendo que uma pessoa viva pode reencarnar. Ou será que assim, existe negócio que também depende disso? Né? Até onde eu sei, não, né? Até onde eu sei que na doutrina espírita somente pessoas que morreram, né, poderiam reencarnar. Só enquanto está viva não poderia reencarnar. Está vivo, né, não consegue reencarnar em outra pessoa, e aí está o quê? 2 existências ao mesmo tempo, né? Que negócio falou que seria. Eu nunca ouvi algum espírito defendendo algo assim. Mas se de fato, né, o Espiritismo for querer bater na tecla de que João Batista seria uma reencarnação de Elias, vai ter que, daí, no final das contas, dar o braço a torcer e defender que uma pessoa viva poderia reencarnar uma outra pessoa. Pô, daqui a pouco, né, tá lá nós aqui, porque eu estou reencarnado no outro, nem sei, né? Então, pensa que coisa mais maluca, né? Então, assim, Elias não tem como eu, com João Batista, né? Muito mais, lógico, não teria de maneira alguma, mesmo que Elias tivesse morrido, tá? Mesmo que Elias tivesse morrido, não poderia ser a reencarnação de Elias. Mas Elias não morreu. Então, piorou. O argumento de dizer que João
Batistas aí na reencarnação de Elias. Mas vamos lá, só que continuando. Jesus fala assim, ó. Mateus 17, 19. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que disse muitos escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, olha que interessante isso, irmãos. Os discípulos perguntaram sobre a profecia, e a referência profética que eles estavam fazendo era aquela que a gente leu lá no instante, Malaquias. Eles dizem: por que dizem os escribas que é mistério que Elias vinha primeiro? E aí Jesus, o que Jesus diz? Jesus simplesmente nega que haveria ainda um cumprimento futuro daquela profecia e aponta só para o cumprimento passado. Jesus faz isso? Não, Jesus não faz isso. Veja que Jesus usa os verbos do futuro. Jesus claramente diz: em verdade, Elias virá primeiro, ele restaurará todas as coisas. Ele está falando do futuro aqui. E quando está falando do futuro, ele está apontando para o quê? Ele está apontando lá para o Apocalipse, para o período logo anterior à grande tribulação, quando as duas testemunhas, Deus vai enviar suas duas testemunhas, Moisés e Elias, os mesmos que Deus já mandou ali. Deus já mandou Moisés e Elias uma vez. Por que Deus não poderia mandá-los novamente? Para algo tão especial como é o que a gente lê em Apocalipse 11, sobre as testemunhas. Então, Deus não vai mandar. Então Elias virá, como diz o texto. Na verdade, Elias virá primeiro, ele restaurará todas as coisas. Mas agora, aquela profecia de Malaquias, ela tem um cumprimento duplo. Em parte, ela vai se cumprir com o próprio Cristo que diz que Elias virá, restaurará todas as coisas. Mas também ela já tinha tido parcialmente um cumprimento em João Batista. Porque ele veio no espírito e poder de Elias. Ele converte o coração dos pais aos filhos e tal, conforme dizia que era Malaquias. E aí Jesus disse aqui, 12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. E ele já tinha falado no capítulo 12, já tinha dito no capítulo 2, né? Não, 11, capítulo 11. 11, 13 e 14 diz: porque todos os profetas da lei profetizaram a João, e se creis da crédito, é este Elias que havia de vir. Então, ou seja, já tem um cumprimento parcial em João Batista, com a vinda de Elias. Só que, óbvio, não um Elias literal, mas sim João que veio do Espírito do poder de Elias. Mas ainda esperamos o Elias mesmo, Moisés e Elias, que venham tudo. Esse argumento então aqui de João Batista poder ser a reencarnação de Elias, biblicamente está refutado, não tem margem alguma que pudesse ser uma verdade. E até uma outra questão só para finalizar. Sabe que tem uma questão assim, ó. Por exemplo, a princípio, como é que funciona essa ideia da própria questão de comunicação com os mortos e tal, né, no espiritismo? Por exemplo, assim, digamos daquele que eles diziam assim, tinha lá a Maria Antonieta lá no século XVII e que depois reencarna na Josefina no século XIX ou no século XX. Aí a Josefina ali morre, aí vai lá o parente da Josefina, tem que consultar a Josefina, tem que falar com a Josefina. Aí, como é que funcionaria? Nada ouvido espírita. Iria falar com quem? Com a Josefina ou com a Maria Antonieta?
pela doutrina espírita, seria com a Josefina, a última. A última, não seria com a anterior, seria com a última. Só que vamos lá, João Batista, tá? Na situação aqui da transfiguração, João Batista já tinha morrido. Então, pensa, na própria ideia, né, nesse conceito de espírito de reencarnação, entraria em contradição com a questão aqui, porque se tivesse o João Batista sido uma reencarnação do Elias, a gente já mostrou que não é, mas quem teria que aparecer ali não é o Elias, é o João Batista. Então, mesmo dentro da doutrina espírita, não faz sentido, ou seja, eles queriam usar João Batista e Elias, não faz sentido nem com a própria doutrina deles. Ele entra em contradição completamente com a doutrina espírita. Por isso, então, assim, é completamente desconsiderado, assim, um artigo assim, satânico, só quem não conhece nada da escritura para poder cair, né, no argumento de que João Batista poderia ser uma reencarnação de Elias. Mas continuando, só vou dar mais um argumento aqui, um texto que tenta ser torcido para se defender a reencarnação. É preciosíssimo para nós, que é Evangelho de João, capítulo 3. João 3, versículo 1 em diante. Texto clássico do Novo Testamento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre dos judeus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, mas alguns espíritas tentam usar esse texto e essa referência a nascer de novo, como se Jesus estivesse defendendo a reencarnação, como se nascer de novo fosse reencarnar. Mas, vamos lá, vamos ver o texto. Vamos ver se cada versículo tem que ser analisado dentro do seu contexto. Tem aquela frasezinha, né, bem clichê, assim, mas que ela é verdadeira. Que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Ela é bem conhecida no Evangelho, sim, mas ela é uma frase que é verdadeira. O texto, retirado do seu contexto, é só um pretexto para heresia, para defender a heresia. Mas vamos ver o texto aqui dentro do seu contexto. O que Nicodemos entendeu do que Jesus falou? Quando Jesus falou sobre nascer de novo. Nicodemos entendeu que Jesus estava falando sobre reencarnar? Sobre ele morrer e depois nascer numa outra vida? Não, olha só. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não é no ventre de outra mãe, não é se tornar uma outra pessoa. É entrar novamente. Assim, eu posso novamente nascer de novo, posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo. Assim, como assim, né? Nascer de novo. Ele nem cogitou a ideia de reencarnação. Então, Nicodemos aqui nem passou pela cabeça dele. E nem deveria passar pela cabeça de ninguém esse texto que você está falando de reencarnação. Mas, né? Aí Jesus, olha o que Jesus disse. E Jesus, na verdade, é mais enfático ainda para refutar a reencarnação aqui no princípio. Porque vamos lá, Jesus respondeu: na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
é Espírito. Ou seja, se a pessoa fosse reencarnar, né, se isso fosse possível, ela nasceu na carne, e ela realmente nasceu na carne. E aí, não mudou nada. E aqui já não está falando do nascimento da carne. Ele não está falando do nascimento da carne. Não está falando desse nascimento natural, que nasce da mãe. Está falando do nascer do Espírito, ou seja, pela operação do Espírito Santo, que nos regenera, que nos dá uma nova vida, que transforma o nosso coração. É disso que ele está falando. Versículo 7: não te maravilhe de te ter dito, necessário que você nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E olha só virando uma página, no capítulo 1 de João. João capítulo 1, versículo 11 ao 13. João 1, versículo 11 ao 13. Diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eu, nesta minha vida única que Deus me deu, é a vida a qual tenho a oportunidade de crer em Jesus Cristo, de recebê-lo como meu Senhor e Salvador, e dessa forma, Deus me faz seu filho. Aleluia. Quem é que recebe o poder? A quem Deus dá o poder de ser feito filho dele? Aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus. Olha o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não está falando de nascimento natural, não está falando de nascer do ventre da mãe, não nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Está excluindo completamente esse nascimento humano. Está jogando completamente para quê? Para esse nascimento espiritual, que é operado por Deus. Bom, então, sabe, coisa muito bizarra, assim, sabe, querer encontrar reencarnação nas palavras de Cristo, sabe, novo nascimento. Vamos ver alguns textos, né, sobre essa questão do novo nascimento. Primeiro, aliás, Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 15. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Segundo o novo nascimento. E eu ser uma nova criatura. Quando é que eu me torno uma nova criatura? Quando eu creio em Jesus Cristo. Quando é que eu me torno filho de Deus? Quando eu creio em Jesus Cristo. Como diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. Olha só: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas tudo se fez novo. Então, quando é que tudo se faz novo? Quando eu passo a estar em Cristo. Isso não se dá por meio do processo de reencarnação. Se dá pela fé. Eu creio em Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, aí eu passo a estar nele. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, nasceu de novo, é uma nova criatura. E por fim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Sendo de novo gerados como? Por um outro pai, uma outra mãe? Não, é sendo gerados de novo como? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Nós somos gerados como? Pela palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra que é viva e que permanece para sempre. Esse é o meio pelo qual nós somos novamente gerados. Ou seja, nós nascemos de novo. Nós somos feitos em uma nova criatura por meio da palavra de Deus, por meio da fé que essa palavra desperta em nossos corações. Por meio da fé que nós depositamos na palavra, no Evangelho. Pessoal, no 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que nós foi evangelizada. E por meio da qual nós nascemos de novo. Então, novo nascimento não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação é lá dos Luís, que o Allan Kardec importou para a Europa. Bom, e querer jogar isso para cima da Bíblia, misericórdia. Não faz sentido algum. E para nós concluirmos a introdução só, agora, falei bastante sobre a questão da reencarnação, é só que eu disse antes já, que a reencarnação, ela vai, essa doutrina da reencarnação, ela está diretamente ligada à ideia de karma e da pessoa, né, se auto-aperfeiçoar. Então ela está em completa oposição ao Evangelho. E a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da salvação por meio da graça do Senhor. Olha só, tem um tal de Leon Denis, que é um dos doutrinadores espíritos. Leon Denis nega o valor do sacrifício de Cristo em nosso lugar com os seguintes termos. Isso aqui daí é uma citação, né, de um livro, de uma obra de Leon Denis. Ele afirma o seguinte: não, a missão do Cristo não era resgatar com o seu sangue os inimigos da unidade. O sangue, mesmo de Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia fazer. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Olha a afirmação dele, porque ele nega diretamente o Evangelho, as doutrinas essenciais do Evangelho, e ele coloca na conta de quem? Dos muitos milhares de espíritos em todos os pontos do mundo. Então, que engraçado, né? Muitos espíritos estão negando o Evangelho. Que espíritos são esses? São os demônios. São os demônios que estão negando o Evangelho. Será que o demônio vai dizer assim: não, realmente, Jesus morreu por vocês? O sangue de Jesus é poderoso para libertar vocês de toda a culpa, de todo o pecado. Será que o demônio afirmaria isso ou ele negaria? É óbvio que o demônio ia negar todas as doutrinas que podem nos conduzir à salvação. Mas o Leon Denis ali deu ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, e propagou isso aí. Agora, nós rejeitamos essas ideias, essas heresias. Nós queremos que somos redimidos pelo sangue de Jesus. Abra comigo Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo 14, Colossenses 1:14. Diz assim, Colossenses 1:14: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, a remissão dos nossos pecados, meus irmãos, ela não é conquistada por nós mesmos, pelo nosso esforço, pelo nosso poder de nos aperfeiçoarmos a nós mesmos. Não. Nós temos redenção por meio do sangue de Jesus. Os pecados são redimidos por meio do sangue de Jesus. Sabe,
acharmos, né, que nós podemos nos auto-salvar, nos auto-aperfeiçoar, justificar a nós mesmos, é negar o sacrifício de Cristo, é negar a graça de Deus. Olha o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo 16 em diante. Essa passagem é tremenda. Porque na doutrina espírita, sem caridade, sem salvação. Assim, por meio das tuas boas obras, né, da caridade e tudo mais, que tu vai sendo aperfeiçoado e que tu pode, como assim, salvar a ti mesmo. Agora, vamos ver aqui o que diz lá no capítulo 2, versículo 16 e diante. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a justificar aquilo que destruí, constitui a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí olha o 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se, meus irmãos, é possível nós nos justificarmos a nós mesmos, se é possível eu me auto-aperfeiçoar e eu resolver o meu problema por mim mesmo, seja, né, em uma vida ou muitas vidas, simplesmente isso anula completamente o sacrifício de Cristo. Para que Jesus precisaria ter morrido na cruz, derramado o seu sangue por nós, se nós poderíamos ser os nossos próprios salvadores? Pensa, olha, sabe que coisa? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas daí, imagina, sabe como é que ficaria isso? Se o homem pudesse se salvar a si mesmo, se o homem pudesse se auto-aperfeiçoar e tudo mais. Quando Jesus estava lá no Getsemane orando, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O que o pai poderia dar de resposta? Pai, é verdade, meu filho. É só os homens continuarem aí se reencarnando e se auto-aperfeiçoando, quem é que vai sofrer, né? E levar o pecado de todos eles? Né? Era só dizer isso. Era só Deus, não, a gente volta, deixa ele se auto-aperfeiçoando aí. Mas não, é impossível, não existe o quê? Não existe reencarnação, não existe auto-aperfeiçoamento, não existe auto-expiação, não existe nada disso. Por isso que era impossível o homem ser salvo, a não ser por meio do sacrifício de Cristo. Por isso que não foi possível o cálice passar. Cristo precisou beber do cálice. E aquele que tenta se auto-aperfeiçoar, aquele que tenta, né, tipo assim, a parte de Cristo, porque quando eu digo assim, você tenta se auto-aperfeiçoar, tá? Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva, né, sim, buscar aperfeiçoamento, buscar santificação, buscar. O problema é quando a pessoa faz isso visando salvação, visando, tipo assim, para ser salvo, com o objetivo de ser salvo, não. As boas obras, justamente, vamos ler aqui, ó, Efésios, logo depois de Gálatas, Efésios 2, versículo 8 ao 10. Lá no Brasil da hoje nós lemos alguns versículos, esses textos. Só porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Uma escritura é muito clara.
a esse respeito. Só que isso implica que a gente tão pouco importa o modo como nós vivemos, né, as boas obras e tudo mais, então realmente a gente não precisa estar preocupado com isso. Não é esse o ponto. Vamos lá, se pudesse, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para liderar-se nelas. Então Deus preparou sim um caminho de aperfeiçoamento, de santificação, de boas obras, tudo mais que nós andarmos, mas não como um meio para nós alcançarmos a salvação. A salvação ela já foi conquistada por nós, por Cristo na cruz. E nós temos acesso a essa salvação unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Agora, aqueles que foram salvos por Cristo, eles que verdadeiramente creram em Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós, onde Ele leva todo o nosso pecado na cruz e nos substitui, é castigado em nosso lugar, punido em nosso lugar. Estes não vão viver de qualquer jeito. Esses que creem em Cristo vão viver de maneira digna do Evangelho, do chamado que nós temos feito. Esses vão viver buscando glorificar a Deus em tudo. Então, nós iremos buscar, uma vez como salvos pelo Senhor, nós vamos viver para o Senhor, vamos buscar agradar o Senhor em tudo. Então, o objetivo pelo qual nós praticamos boas obras, ele é completamente diverso daquela ideia de buscar ser salvo pelas obras. Nós vamos fazer as obras, nós vamos buscar abundar em boas obras. Só que o nosso objetivo é a glória de Deus. Amém. Não é sermos salvos por meio das obras. A salvação ela foi conquistada por Cristo. Agora, por amor, por gratidão, por fé, nós vamos praticar as boas obras. Aleluia.